Vocês estão ouvindo? Olá! Oi, gente, nós hoje estamos aqui para fazer mais uma live de esclarecimento sobre o câncer de mama com a doutora Simone Elias, que já está entrando daqui a pouco. E para ela dar. Ela é a chefe do serviço de oncologia da mastologia da casa da mastologia do Hospital São Paulo. E é um dos núcleos que nós trabalhamos no Volta à Vida. E aí a gente convidou ela para esclarecer algumas falas sobre a mama, né? Esse órgão tão importante na vida das mulheres e que tantas vezes é afetado pelo câncer. E então ela vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce, para que todas as mulheres se conscientizem em fazer a mamografia todo ano. E estamos esperando ela entrar. Boa tarde, Níria. E vai ser muito bom a gente ouvir esse papo esclarecedor. Oi, Simone, doutora, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom aí? Tudo certinho. Então tá. Eu estava esperando você chegar para poder apresentá-la, a doutora Simone Elias, chefe do serviço de mastologia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Sou coordenadora do ambulatório. O chefe Coordenadora do ambulatório. Bom, é o mas professor. para nós muito próxima, porque nós trabalhamos na mastologia e encontramos muitas vezes com ela. Aí convidamos para ela dar uns esclarecimentos sobre a mama, que é um órgão tão importante das mulheres, né? Então, ela vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, sobre o Outubro Rosa, e, e é isso. E depois, doutora, a gente vai esperando as pessoas entrarem e elas vão fazendo perguntas mais para o fim, tudo bem? Claro. Então tá. Se você quiser começar a falar, seja bem-vinda. E a gente está muito ansiosa para escutar o que você tem a dizer. Bom, primeira coisa, agradecer o convite e agradecer a maravilhosa parceria que a PFCC faz lá no nosso ambulatório, né? Quem acompanha aí as redes sociais, Facebook, sabe que as meninas da PFCC estão presentes semanalmente lá. Elas ajudam muito na questão do acolhimento com as pacientes, elas organizam oficinas. Eu fico sempre em falta de ir lá participar, porque o dia que vocês vão é bem o único dia que eu não vou lá, mas eu acompanho de perto e eu gostaria de mais uma vez agradecer por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem em vários hospitais, né? Nós Mas que agradecemos. lá no A nosso gente serviço. temos um retorno imenso em poder ajudar. E é como sempre eu falo, o acolhimento é o nosso ponto de partida em todos os campos de oncologia que a gente atua. Eu acho que o acolhimento aos pacientes é básico. Aí depois a gente supre as necessidades, não é? Mas tem bastante gente que ajuda, é tudo muito bom. O ambulatório lá da mastologia, realmente eu acho que é um serviço bem diferenciado, né? Graças à parceria que a gente tem com várias pessoas, como vocês, por exemplo, temos voluntários e a gente tem esse olhar, né, para o paciente. Que as pacientes vão lá por causa do problema do câncer de mama, mas nós não tratamos um câncer, nós tratamos uma paciente que naquele momento está passando pelo câncer, Sim. né? Então, acho que a medicina hoje está tentando resgatar isso, né? A gente não ficar em função da doença, mas ficar em função da pessoa que tem a doença, né? Por isso que hoje em dia, em todos os hospitais, a gente vê o setor de humanização, não é?
Nós trabalhamos na humanização do Hospital São Paulo e justamente priorizam o acolhimento. Eu também acho que hoje em dia os hospitais estão dando muita ênfase à humanização, a como tratar o paciente individualmente, não é? Cada um é cada um e no Com momento que certeza, ele está precisando. cada pessoa tem sua história de vida, né? E outra coisa que há algum tempo já começa a ser mais valorizada, né, pela medicina ocidental, são as práticas integrativas, né? Lá no ambulatório a gente tem acupuntura, né? Está começando aí um trabalho com meditação. E eu espero que esse projeto, né, de práticas integrativas lá na mastologia, ele cada vez aumente mais, porque a gente precisa fazer esse cuidado integral, né? Eu gosto muito dessa palavra cuidado, né? Porque Cuidado, é verdade. a pessoa está num momento que ela quer, assim, um colo. Lógico que cada um tem a sua parte, inclusive a paciente, né? Ela tem que tentar, naquele processo do tratamento, se alimentar melhor, dormir, descansar, mas ela precisa entender que ela tem uma participação ativa nisso, né? Que a gente cuida, mas, assim, o autocuidado que a gente tem com a gente mesmo, né? É muito importante também, né? Isso acaba sendo um gancho para começar a falar, né, um pouco aqui da nossa live, falar do autocuidado da mulher e lembrar da mamografia, né? É E super a importante. mamografia é um exame super importante, que é ele que consegue descobrir o tumor pequeno, né? Porque, infelizmente, a gente não pode falar para uma mulher assim, olha, não coma isso, ou coma isso, ou faça assim, que você não vai ter câncer de mama, né? Vocês É que trabalham. imprevisível, né? Porque tem também até a parte genética, né, doutora? Uhum. Então, é verdade, a gente não pode falar. Agora, o Não tem cuidado, essa receita, não. infelizmente, né? O cuidado tem que ser começar por ela, né? Se cuidar, fazer mamografia. E por isso também a nossa batalha, né? Sim. Essa questão da mamografia, pelo menos aqui para a capital, né, de São Paulo, não existe uma demanda reprimida, não existe uma fila, o que não é verdade para a grande maioria do Brasil. Né? A cobertura de mamografia, infelizmente, não é adequada, o ideal seria que fosse 70% da população, mas isso está em torno de menos de 30%, né? Menos de 30. Menos de 30%. E a nossa campanha sempre em cima da questão da mamografia. Hoje a gente praticamente não fala de campanha de detecção precoce por meio de autoexame, porque quando a gente percebe alguma coisa na nossa mama, geralmente isso já está com 2 centímetros, né? A mão mais experiente da enfermeira ou do médico consegue perceber aí em torno de 1 centímetro. Mas a mamografia pega antes disso. Ah, E é antes de 1 centímetro que a gente tem aí 95% de chance de cura. Então é importante a gente explicar, mas por que precisa fazer a mamografia, né? Então é muita campanha, faz mamografia e tal, mas o porquê? Porque eu examino minha mama e eu não sinto nada, eu não sinto dor, né? Então a gente precisa diminuir essa diferença de informação e explicar para as mulheres que a mamografia detecta coisa que a nossa mão não percebe, a gente como mulher, e o médico também não percebe, porque se a gente imaginar como se fosse assim um saquinho de arroz e tivesse um feijão dentro, eu só consigo sentir esse feijão se ele estiver perto da superfície do saquinho. Se ele sim, estiver mergulhado nesse arroz, eu não vou conseguir não sentir, vai conseguir. né? Agora, a mamografia, né, ela é um tipo de raio-x, tá? É um exame, não vou dizer para você que é um exame gostoso, eu fiz a minha agora em agosto. É um pouco desconfortável, mas são segundos de Aperta, né, doutora? desconforto. Aquela compressão, ela É, é necessária para não aparecerem falsas imagens. Mas eu penso assim, né? São segundos de desconforto para um ano de tranquilidade, é né? verdade. E sua mamografia vindo ok, você só vai repetir depois de um ano. Né? Aqui no Brasil, a gente tem duas orientações para fazer mamografia. Tem a do Ministério da Saúde, que é o INCA, né? E o INCA preconiza a mamografia a partir dos 50 anos até A os partir dos 69. 50. O Quer INCA só a dizer partir que dos 50. essas mulheres que têm câncer de mama aos 30,
Eu já vi isso, né? Bem novas. Como elas descobriram? Não é pela mamografia que se faz anualmente, como você está falando, a partir dos 50 anos. Então, Essa começa a passar mal, problemas hormonais ou ligados à menstruação, nada a ver. Não, não, infelizmente assim, o Brasil tem essa característica de ter câncer de mama mais jovem, mas quando eu falo mais jovem, é entre 40 e 50. Né? Então, é uma discussão que a Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Radiologia e a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia defendem. Nós defendemos mamografia anual a partir dos 40. Ah, Porque a tá. brasileira, ela tem mais câncer entre 40 e 50 do que a americana, por exemplo. Ah, Então, essa orientação do Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, nós entendemos como insuficiente para a nossa população. entendi. Então, nós defendemos anual a partir dos 40, enquanto essa mulher tiver uma condição de vida boa. Então, aquela mulher que se cuida, ela está com 70, 80, ela está bem, ela vai viver mais 10 anos, 20 anos, ela mantém fazendo a mamografia. Ah, É uma outra coisa que às vezes os pacientes falam, ah, mas minha avó tem 75, tal. Tá bem, tá. Continua fazendo mamografia. Ah, mas doutor, ainda tem risco? Infelizmente tem. Quanto mais velho a gente fica, mais chance de ter. Tá? Então, assim, ah, passei dos 60, não vou ter. Tem que manter fazendo. Essas pacientes que você falou, essas mulheres que têm mais jovem, abaixo dos 40 anos, elas têm uma característica diferente na mama das mulheres mais velhas, principalmente que entrou na menopausa. Vou menopausa. tentar mostrar aqui para você. Deixa eu ver. Ó, isso daqui é uma plaquinha que tem uma... É uma mamografia isso, tá? Uhum, E aqui nesse cantinho tem uma manchinha branca. tô vendo, é. Essa manchinha branca é uma imagem suspeita que tem que ser biopsiada, Ah, tá? Então, o que a gente chama de BIRADS suspeito, que é o BIRADS 4, tá? sei. Mas essa mama, ela é uma mama que tem bastante gordura. O que é escuro na mamografia é gordura. Agora, quando eu faço assim, olha o que acontece com essa Ah, mama. que interessante. É uma mama densa, tá? A mama densa é a mama da mulher mais jovem. Então, olha, a lesão tá ali, mas se eu tenho uma mama densa, Você eu não não consigo percebe, né? Menos ainda. bem menos e às vezes o exame está Não completamente percebe. normal, tá? Ah, As mulheres mais jovens, elas têm as mamas brancas. Então, elas sentem o caroço, vão no médico, falam que aquele caroço não estava lá, faz a mamografia não aparece. Aí, se a mulher sente alguma coisa com a mão e o médico vê que existe alguma coisa com a mão, mesmo com a mamografia normal, precisa fazer biópsia. Uns 10% dos cânceres não aparecem na mamografia. Então, às vezes a mulher vem e fala para mim, puxa, mas eu faço mamografia direitinho e aí apareceu esse tumor. Então, eu gosto de falar duas coisas. Primeiro, mamografia não é vacina. Não é porque eu faço mamografia que eu não vou ter câncer de mama. você já está liberada. Não é Certo? assim. Assim, eu fiz a mamografia para descobrir enquanto é pequeno. Não é para eu não ter. Infelizmente, não é uma vacina. Né? Então, Certo. essa é uma questão. Porque a mulher fala, ah, eu fui traída pela mamografia porque eu faço todo ano e apareceu. O risco de aparecer é um risco multifatorial. Né? Então, Certo. assim, a nossa parte é fazer para pegar pequenininho. Agora, existem algumas mulheres que a mama é densa e essas talvez o médico precise pedir um ultrassom para complementar. Entendi. E existem aquelas que estão sentindo o caroço e a mamografia normal. A mulher que tem sintoma, ela precisa ser bem avaliada, mesmo que tenha um exame normal. Isso, às vezes, é uma queixa da paciente que chega para a gente lá no ambulatório da mastologia, que já está com meses com caroço, fez o exame deu normal, e o médico falou que está tudo bem, né? E quando a gente vai ver, não é que está tudo bem. Então, assim, são dois tipos de mamografia. Aquela mamografia que a gente tem que fazer todo ano, que a gente chama de mamografia de rastreamento. É essa que a gente fala nas campanhas, insiste para fazer, né? E existe a mamografia diagnóstica, é aquela mulher que sente o caroço, ou tem um fluxo saindo pelo bico, geralmente um fluxo vermelhinho ou transparente. Uma lesão de pele no bico, tipo um eczema, que está
perdurando. Ah, já passei pomada, isso não melhora, tem mais de mês. Ou uma íngua na axila, principalmente uma íngua dura e que não dói. Esses são os principais sinais de alerta que a mulher percebe. E, além disso, fazer a mamografia, né? Então, são coisas diferentes, tá? Sei. Então, sintomas que a mulher tem, que ela fica, é um sintoma de alerta, né? O fluxo com sangue e transparente, gânglio na axila, que é a íngua, lesão de pele, eczema de mamilo, tudo isso precisa ser bem analisado para descartar se não é um câncer. E a outra coisa é aquela mulher que não sente nada, que precisa fazer a mamografia também. Entendi. Até a gente poderia fazer uma tabelinha sobre esses outros cuidados, né? Se a pessoa, a mulher sentiu alguma coisa, perceber se tem a íngua, como você falou, e esses outros sintomas, ou secreção que sai pelo bico, não é para. Aí ela toma mais cuidado, não, vou ter que ir no Sim. médico mesmo. Hoje com o Google, né? Então, assim, a internet tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que você tem uma dúvida, você pode digitar e pode te orientar. Olha, isso é um sinal que pode ser alguma coisa mais grave, vá ao médico, né? Mas, às vezes, a internet também assusta. Então, assim, Dr. Google não substitui uma consulta médica, mas é interessante, né, desde que a mulher não entre em pânico, conhecer esses sintomas e até aquela mulher que tem o diagnóstico, ela se informar mais sobre a doença dela. Então, o paciente bem informado, a mulher bem informada, ela consegue se prevenir melhor e se cuidar melhor, né? E também, no caso de ter um câncer, tem mais recursos internos para se tratar, para absorver a doença, que não é fácil, não é? A gente sabe. Então, eu acho que... Né? Essa questão que você falou da mulher se informar, tem alguns estudos já pelo mundo falando que as mulheres de menor nível socioeconômico e que geralmente têm menor nível de escolaridade são pessoas que têm diagnóstico de câncer mais tardio. Ou seja, essas mulheres ela têm menos acesso ao serviço, seja por dificuldade econômica ou por desconhecimento, e essas mulheres morrem mais. Isso é muito triste. Ah, não diga, eu não sabia. Sim, infelizmente, né? Isso, inclusive, acaba vinculando também essa questão com a raça, né? Infelizmente, as mulheres negras e pardas acabam estando a maior parte nessa classe econômica e de escolaridade menos favorecida, porque são pessoas com menos oportunidades. Então, infelizmente, quando a gente vai fazer essa estatística de mortalidade por raça, a gente tem essa triste constatação. Informação, que pena. E me fala uma coisa, as mulheres com mais de 65, a mamografia continua a ser anual ou você acha mais recomendável cada 6 meses? Não, anual. Anual, tá bom, A né? mamografia ela tem um pouquinho de radiação, né? Ah, sim. Hoje em dia os equipamentos são mais modernos, tem menos radiação, mas existe radiação. Então, fazer mamografia a cada 6 meses é para algum caso muito específico, onde eu tenho uma lesão que a gente chama categoria BIRADS 3, que a chance de ser alguma coisa é menor que 2%. Então, em vez de eu fazer uma biópsia, o que eu faço? Eu adianto a mamografia para 6 meses, em vez de esperar um ano. Sei. E as mulheres jovens, mas que têm muito câncer na família, por exemplo, uma mulher de 30 a 40 anos, que tem a mãe, a tia, você acha que deve ficar mais preparadas para uma, sei lá, para ir no médico, fazer uma mamografia antecipada ou não? Sim, com certeza. Essa pergunta é muito boa, porque assim, eu estava falando até agora da população geral, que é a população de risco habitual, né? Agora, se a mulher tem, como você colocou, vários casos de câncer na família, primeira coisa, esses cânceres são em parentes de primeiro grau? Então, se é mãe, irmã, filha, filho, pai, tá? E dependendo do câncer que é e a idade que acometeu esse parente, isso Tá, vai tem estar mais relação. relacionado ao risco. Então, por Entendi. exemplo, meu avô teve tumor de próstata com 90. Isso não aumenta o risco.
Ah, mas o meu pai teve um câncer de próstata agressivo aos 50 anos, isso está fora da curva, né? Minha irmã teve um câncer de mama aos 35 anos, fora da curva. Então, aquela pessoa que tem esse parente de primeiro grau com câncer em idade que não é o mais comum, o ideal é ela falar isso para o médico. Às vezes a gente pede teste genético, quando é possível, né? No SUS não tem, mas algumas seguradoras de saúde têm, já entendem que isso é para prevenir uma doença que sai muito mais caro tratar do que prevenir, né? Então, essas famílias com muitos casos de câncer, a gente, se não consegue fazer o teste, eu antecipo o começo da mamografia. Então, por exemplo, a mãe teve com 40 um câncer de mama, eu peço para a filha começar a fazer aos 30 e junto fazer a ressonância. Ô, doutora, mas assim, por exemplo, então, independe de ser câncer de mama, o câncer na família ser um predominante na família. Pode ser próstata, fígado, ossos, não precisa ser necessariamente o setor feminino, né? Só de Não, mama, tal. Você está falando câncer em geral, já é, predispõe uma genética. aí essa questão que eu falei, né? Tem que ser É, aquele paciente de primeiro grau e o câncer em idade tá, precoce. entendi. Porque tem algumas síndromes genéticas, né? A que a gente conhece mais é o BRCA1, BRCA2, aquele que há uns anos atrás a Angelina Jolie Ah, sei que tirou as duas mamas. falou isso, falou na imprensa, e ela fez a cirurgia de retirar o recheio das mamas, e depois, inclusive, tirou o ovário também, porque a mutação que ela tem é do BRCA1, que a chance de mama e a chance de ovário aumenta bastante, né? Entendi. Então, essas mulheres são aconselhadas e elas têm a opção ou de uma vigilância intensiva ou de uma, a gente chama cirurgia redutora de risco, tá? Então, não é para também causar pânico, por exemplo, minha tia teve um câncer de útero com 60 anos. Aí a gente tem que ver que tipo foi. A maioria dos cânceres de colo de útero é HPV, né? Não é hereditário. Câncer de pulmão, a maioria é tabagista, também não é hereditário. Câncer de fígado está muito ligado a etilismo crônico, hepatite crônica, tá? Mas câncer de idade precoce, tem que ficar atento e, na dúvida, pergunta para o médico se aquilo aumenta o risco para algum órgão. E aí a gente antecipa o exame que faz a vigilância daquele órgão, seja mamografia, uma Ah. endoscopia, uma colonoscopia. E me fala uma coisa, por exemplo, no caso dos pacientes do SUS, faça a mamografia gratuita, tem toda essa campanha e justamente a gente sabe que é o primeiro passo. Agora, se não demonstrar ou se tiver algum outro fator de risco, o SUS faz em seguida o ultrassom ou não? Ou daí precisaria o quê para fazer uma complementação com ultrassom? Eu vou falar lá do nosso serviço, tá? Sim. Então, a paciente, lá eu não tenho uma agenda de ultrassom, porque acontece que a maioria das vezes o exame de ultrassom é mal indicado. Ah, Então, como que funciona? A paciente chega, faz a mamografia, e, por exemplo, essa paciente sente um nódulo e a mamografia dela é dessas aqui, ó, branquinha. tá. Então, para eu analisar aquele nódulo, a mamografia não foi suficiente. Aí eu faço um Aí ultrassom. você pede o ultrassom. Na hora a gente já Entendi. faz, ou se a paciente já foi embora, a gente liga, fala, olha, você precisa vir, porque a gente tem uma dúvida no seu exame, precisamos fazer um ultrassom. Aí faz o ultrassom, se o ultrassom detecta alguma coisa, nós já fazemos a biópsia também. Mas Tá. lá nós somos um serviço de referência. Como que funciona no posto, né? O posto, se a paciente leva uma mamografia com alguma alteração, ou ela sente alguma coisa, o médico faz um pedido, e o gestor da região, do CROSS, agenda essa solicitação de consulta com o especialista para a próxima vaga que tiver. Aí tem vários serviços de mastologia em São Paulo, e ele vai ver a vaga mais próxima, né? E aí aquela paciente tem a consulta agendada com o especialista para tirar aquela dúvida que o ginecologista ou médico de família do posto ficou. Tá. Doutora, e uma pergunta. O câncer de mama no homem, né? Tem alguns homens que têm câncer de mama.
é muito raro e é só detectado por médico, que o homem não se examina. Ele pode ser primário ou ele é metástase de algum outro tipo de câncer? Como se dá isso? Está crescendo ou não? Ou é sempre uma coisa assim mais pontual? O câncer de mama em homem é raro, tá? Para Raro. vocês terem uma ideia, é um câncer de mama em homem para cada 100 cânceres de mama em mulher. Tá? O que acontece é que o homem, quando ele chega para o especialista, ele já está com uma doença mais avançada do que a mulher. Por quê? A mama do homem é bem menor. É. Então, logo, o tumor já chega perto do mamilo ou, se ele crescer para dentro, perto da musculatura peitoral, né? E muitas vezes são eles que percebem o nódulo, mas já percebem grande, né? Porque Grande, né? não tem Porque o hábito do exame não tem mesmo. todo esse cuidado, né, que as mulheres têm. Exatamente. O homem ele já não tem esse perfil muito de cuidado, que é um perfil mesmo da Mais mulher, né? feminino, é. Exatamente. Mas, Então, ele pode ser primário? geralmente é primário. Ah, geralmente é Geralmente ele primário. começou na mama, porque o homem tem ducto na mama, igual a mulher, né? Nós somos mamíferos, por isso daí vem o nome mamífero, é de mama. Só que o homem tem uma mama mais rudimentar, ele não tem o lóbulo, mas ele tem o ducto. E Ah, o o câncer se ducto, origina do ducto, entendi. né? Então, aqui tem uma outra pergunta. Paciente que está em tratamento com tamoxifeno, demora mais para se saciar, ficando com sobrepeso? Ela pode usar balão gástrico ou outro remédio que inibe o apetite? Tem que ver o contexto, né? O tamoxifeno por si só, ele não aumenta o peso. O que acontece é que, assim, o pico da incidência de câncer de mama pega bem aquelas mulheres que estão com 40, 45, 55 anos, que é uma fase Engorda. da vida que tem alterações hormonais e que o nosso metabolismo muda. Todo mundo percebe que dos 30 para os 40 anos é mais difícil perder peso, faz regime, não sai, a balança não mexe o ponteiro, né? Então, se essa pessoa que fez a pergunta, ela está nessa fase da vida, quando o metabolismo ele é menor, Ela não explica aqui, a só fez a questão não pergunta se é ela o estiver tamanho nos de peso, ouvindo. né? Aham. Mas é a coincidência de acontecer mais câncer de mama nessa fase da vida em que o metabolismo começa a ser nosso inimigo, né? Que é mais difícil de perder peso. Mas a gente podia aproveitar esse gancho e falar um pouco de peso. Isso é uma coisa que é uma informação mais recente, lógico, né? A gente preconiza manter peso, comer saudável, fazer exercício. Isso vale para a saúde como um todo, né, Helena? Mas para a mulher sobrevivente de câncer de mama, isso tem merece uma atenção especial. E assim, não é que eu estou falando que a mulher que teve câncer de mama tem que perder 20 quilos. Não é isso, tá? Um estudo que saiu no final do ano passado, que avaliou uma população que perdeu um pouquinho de peso, a média de perda de peso foram 2 quilos só, mas fizeram exercício e melhoraram a alimentação e acompanharam esses pacientes ao longo de uma década. Essa turminha que perdeu 2 quilos de peso, fez a dieta no sentido de comer saudável, Sei, e saudável. fez um pouco mais de exercício, ela teve menos, esse pessoal que fez assim, teve menos chance do tumor voltar, né? Então, a questão do peso não é apologia à magreza, não é isso. A questão é saúde, né? Você se alimentar bem, fazer um pouco de exercício, e quem está acima do peso tentar perder um pouquinho, né? E tentar manter, porque a nossa gordura periférica, ela produz um tipo de estrogênio também. E quanto mais fofinha eu tô, mais estrogênio eu coloco no meu organismo. Eu mesma produzo. E a maioria dos tumores de mama gostam de hormônio, né? Entendi. Então, se eu consigo manter um pouco abaixo do que eu estava de peso, isso já traz um benefício, tá muito importante. Então, para não desanimar aquelas pessoas, mas eu estou 10 quilos acima do peso. Sim, não faz mal. Não é 10 quilos que você precisa perder. Se você perder 2, 3 quilos, tá? Isso vai fazer diferença na questão da recidiva da doença. Entendi. E, por exemplo, isso eu não sei, isso, talvez nos AMAs, né?
se existe algum trabalho no SUS para orientação nos bairros e cidades para a prevenção. E existem as campanhas, né, doutora? Agora, não sei se existe uma constante de prevenção. Essa questão da mamografia, né? Até quando chega a época do Outubro Rosa, a gente sempre tenta fazer alguma coisa a mais, É, porque talvez, e até as ouvintes podem sugerir, por que que a informação não chega para todo mundo? Será que é o jeito que a gente está se comunicando com a população? Né? Eu não consigo falar porque eu vivo dentro desse meio, né? sim. Mas a gente às vezes tem isso dentro de novela, dentro de programa, dentro de jornal, revista, né? Tem várias instituições que apoiam, né, essa causa do câncer de mama. O Instituto Avon, né, ele tem produtos que convertem uma porcentagem para a questão do câncer de mama, inclusive o equipamento de mamografia que a gente tem lá no ambulatório da mastologia, grande parte foi a Avon que doou para a Eu gente, lembro. né? As moças que vendem Avon fazem essa informação. Tem a Américas Amigas, que é uma ONG que oferece mamografia em carretas. Esse ano não deu das carretas por causa do Covid, mas Do nós estamos Covid. fazendo lá no ambulatório, né? Eu não sei o que a gente precisaria mais para difundir essa informação da importância da mamografia, né? Porque a campanha, né, quando a gente fala no Outubro Rosa, sim, lógico, é um mês de conscientização, mas uma coisa que eu gosto de falar, assim, no mês do seu aniversário, reserva um dia para fazer isso, né? Para não, porque o tempo passa tão rápido, né? Que nem o meu aniversário é julho, agosto eu estava fazendo o meu exame, né? Então, assim, para não perder essa questão. Mas isso é aquilo também que é a nossa responsabilidade, a nossa parcela nessa história. Lógico, eu acredito que tem ouvintes que, eu cheguei no posto, estava quebrado, eu não conseguia agendar, né? Nessa situação, a gente tem que reclamar, falar, pôr no Facebook, entendeu? Entendi. Falar, meu, esse posto não está funcionando, porque isso é um direito nosso, não é um favor, né? O Uhum. serviço público é feito com o dinheiro do nosso imposto, né? Ninguém está Sim, fazendo favor no serviço público. Eu não estou fazendo favor atendendo lá no ambulatório da mastologia. Aquilo ali entendi. é meu dever, né? Uhum. Porque assim É, a gente recebe por meio dos impostos que a população paga. tá. O doutor, aquela paciente do tamoxifeno, ela mandou uma nota que ela tem 44 anos. Uhum. Então, era essa que você estava que eu estava perguntando do sobrepeso, se pode usar balão gástrico, outro remédio que inibe o apetite. Mas isso eu acho que é um caso um pouco específico, né? Ela teria que ter uma orientação mediante consulta, não sei, eu que penso Com assim. certeza, né? Remédio a gente usa para caso que realmente, se é sobrepeso, não vejo necessidade de remédio, né? O balão também acho uma coisa agressiva. E assim, tudo que mexe drasticamente na nossa alimentação mexe com a nossa imunidade, né? Entendi. Então, assim, esses regimes doidos de perder 5 quilos em 15 5 dias, minutos. isso afeta a saúde da gente, É né? verdade. Entendeu? Então, assim, medicamento, balão, essas coisas mais agressivas, só sob orientação médica, para aqueles pacientes em que o peso está tanto, né, que Uhum. aquilo está afetando a saúde, um hipertenso grave, um diabético, né? Mas o sobrepeso não. Sobrepeso a gente tem que buscar força, fazer um pouquinho de exercício, tentar cortar o pão do café da manhã. Eu sei porque eu vivo nessa luta também. Praticamente muitas pessoas vivem, né? Eu também. A gente sempre tem que se controlar um pouco. Sim, Se sim. for Aquela comer coisa, tudo né? Tem que que tem levantar da mesa com um pouquinho vontade, de fome. é verdade. E me fala uma coisa: o câncer gosta do tecido adiposo, disse uma das nossas interlocutoras aqui. Deixa eu explicar melhor. É assim, o nosso tecido adiposo, ele produz estrona, que é um tipo de estrogênio, tá? Principalmente para aquelas mulheres que estão na menopausa. Alguns tipos de câncer de mama, os cânceres de mama podem ser classificados em quatro, mas nos dias atuais, vamos dizer assim, tá?
E 2 deles gostam muito de hormônio. Eles têm na camadinha da célula receptor para hormônio. Vamos dizer que se fosse como se fosse um adubinho, Ah, né? Então, se essa mulher tem mais hormônio, né, esse ah, tumor vai gostar. E aquela mulher que já é sobrevivente do câncer de mama, ela vai ter mais chance do tumor voltar ou de desenvolver outro, porque ela já tem uma tendência genética intrínseca dela. Ah, não tem ninguém na família. mas Mas ela teve. mas ela tem mutações que são hereditárias e tem mutações que são adquiridas, né? Uhum. Então essa coisa também que eu não tenho ninguém na família, eu não vou ter, também é mito, né? Então essa é a questão do hormônio. Espero eu ter explicado direitinho, né? E infelizmente as mulheres que tiveram câncer de mama, a gente não pode fazer terapia de reposição hormonal, né? Então a gente usa outras medicações para ajudar naquela questão do fogacho, né? Esse ressecamento vaginal, a gente passa creme e tal, mas a terapia hormonal clássica, né? A gente não pode passar para essas pacientes, assim como várias mulheres não podem, não são só as pacientes que tiveram câncer de mama, pacientes que têm problema de trombose, de circulação e algumas outras coisas, essas mulheres também não podem fazer reposição hormonal. Isso é uma coisa muito importante que você falou, que geralmente as mulheres não sabem. Que quando tiveram um câncer de mama, ainda mais assim, com 40, que nem chegaram aos 50, na idade da menopausa, fica com outras coisas. Não podem fazer reposição hormonal mesmo para aliviar os desconfortos da Não, menopausa, a falta de hormônio. Isso é essa eu acho uma reposição coisa bem clássica não importante. pode. Com estrogênio não pode. Pelo menos até hoje não pode. Pode ser que para o Sim, futuro isso mude. E aí nós usamos outras medicações para tanto para sim. aliviar o fogacho, para melhorar a questão do ressecamento vaginal, né? Tem Agora, várias opções no lugar. quem não tem, quem faz reposição hormonal, por exemplo, chegou a essa idade da menopausa e começou a fazer reposição hormonal, não tem nada na mama, é tranquilo ou não deveria fazer como assim, como rotina? Não, não é bom fazer. Ou tem casos que seria mais indicado ou não. Vamos dizer, fora o câncer de mama, que ela não tem, essa paciente, Tá. vamos dizer. É assim, né? Eu falo, às vezes, quando vem paciente, ela fala, eu quero usar reposição hormonal. Aí a pergunta é se ela precisa usar reposição hormonal e se ela pode usar reposição hormonal. Às vezes a mulher que quer não precisa ou não pode. Por exemplo, a gente não prescreve reposição hormonal para tabagista. Mulher Ah, que fuma, a gente não dá estrogênio porque tem risco de tromboembolismo. Tromboembolismo mata. Mata mais é, que câncer de mama, né? A entendi. mortalidade é altíssima. Né? Agora, tem paciente que tem sintoma, poderia usar, mas não quer usar. Ah, Né? Então, a primeira coisa para prescrever é a mulher ter sintoma. E hoje, a sim. gente prescreve estrogênio basicamente para quem tem fogacho. Aquela mulher que entrou na menopausa e está com sintoma leve, a gente resolve isso com várias outras coisas. Tem aquelas pacientes que preferem coisas mais naturais, Não sei o outras que que de preferem soja, não é? fitoterapia. É, Quando o sintoma não é muito forte, dá para administrar com essas coisas menos mais tradicionais. leves. Isso, Entendi. tá? Mas é um conjunto de coisas também, cuidar da menopausa, porque a gente tem a osteoporose envolvida, então daí a Isso. importância de fazer exercício, né? Tem a questão do ganho de peso, que leva a aumento de pressão, aumento do risco do diabetes. Né? Então, assim, eu falo que quanto mais velha a gente vai ficando, mais tempo a gente tem que gastar para cuidar da nossa saúde, né? Tem que usar um creme melhor, né? Então, eu brinco. Antes o creme Nivea resolvia tudo, né, Liana? É, Para o rosto, no cotovelo, agora a gente tem creme para o olho, creme para o rosto, creme para é a mão. verdade. Tanta coisa que vai surgindo, né? Mas essa é a questão do cuidado. Eu estou fazendo esse É, trocadilho com o creme, mas isso é para tudo, né? A gente ir no médico regularmente, fazer os exames que precisa, se tem alguma doença, um problema de tireoide, um problema de pressão, cuidar, né? A gente tem que aproveitar esse outubro rosa e pensar no rosa assim, a mulher toda, né? E não é só um par verdade. de peitinhos. A mulher tem essa questão de cuidar de todo mundo, e o que a gente observa muito é que ela cuida de todo mundo e ela fica no final da fila, Esquece né? dela. E esquece dela. Escuta, doutora, agora, eu acho que sim, mas alimentação.
Eu acho que em todas as idades e é mal para tudo, mas enfim, queria que você focasse nisso. O açúcar, a carne vermelha, ela prejudica contribui para a pessoa desenvolver um certo tipo de câncer, como o de mama ou algum outro, ou não? Assim, eu não gosto de conselhos radicais, porque aí ninguém segue, né? É, O ideal é aquela alimentação equilibrada, aquele prato colorido que a gente comia na casa da avó, né? sei. Feijão com arroz, verdura, um pedacinho de carne que pode ser peixe, frango, carne vermelha, ovo, né? Então, assim, extrair alguma coisa da nossa alimentação, né, alguma coisa específica, se alguém tem uma intolerância alimentar, se tem uma alergia, como lactose, glúten, né? Vamos cortar o carboidrato. O carboidrato é uma fonte de energia e ele colabora com algumas funções do nosso organismo, né? Agora, o que é melhor? Você comer um carboidrato integral, o pão ser integral, o arroz ser integral, o macarrão ser integral, a batata doce ao invés da batata branca, né? Que são carboidratos de menos poder hiperglicemiante, ou seja, o açúcar não sobe de uma vez. Ele mantém o açúcar, ele sobe o açúcar, mas não mantém muito tempo. E aí não dá aquele pico de fome, né? Não sei se vocês observam isso, mas comigo é muito assim. Se eu comer pão francês de manhã, né? Quando dá 10 horas, eu quero comer outro. Né? Se eu comer Verdade. uma fatia de pão integral, o pão integral tem a digestão mais lenta e a fibra mantém a saciedade. Então, são coisinhas que a gente pode fazer trocas, né? Entendi. Ah, não pode comer doce? Pode comer doce, mas assim, eu não como doce todo dia, né? Eu adoro chocolate, eu escolho comer um chocolate meio amargo, em vez de comer um chocolate branco, um chocolate que eu sei que a composição é muita gordura. São trocas, né? São Trocas. trocas. Eu acho que nada que é radical. Mas o importante é lembrar muito de fruta, legume e verdura, porque nas frutas, legumes e verduras que a gente tem as vitaminas e os oligoelementos, né? E eles entram nas regulações das funções celulares. O arroz com feijão é ótimo, né? O prato típico brasileiro é um prato equilibrado, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado para não migrar para padrões que não são da nossa cultura. Por exemplo, muita comida congelada, né? Deixar de comer salada, deixar de comer fruta, né? Tá. Então, tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que é isso, né, doutora? Nós temos. Acho que foi maravilhosa a sua explicação, esclareceu. Muita gente aí que gostou, Que bom. aplaudindo, agradecendo. E eu também, em nome da PFCC, quero agradecer a sua gentileza de ter esclarecido tantas coisas e tantas pessoas. E vamos continuar trabalhando intensamente com esse fim. Tá Mas certo? vocês não têm que me agradecer. Eu tenho Claro uma que eterna sim. dívida com vocês pelo Não, serviço que vocês prestam lá para as nossas meninas, nossas pacientes, que isso faz muita diferença na vida delas e acaba refletindo no nosso tratamento, o tratamento que a gente oferece para elas também. Muito obrigada. tchau, obrigada, viu? Tchau, Tchau, beijo. tchau, beijo.